Bom dia, a paz do Senhor, meu povo. Tudo bem? Como vocês estão? E aí? Como é que vocês estão aí? Já vamos para o terceiro dia hoje, né? Até eu já tô me confundindo. Terceiro dia, né, da nossa imersão, o poder da oração tem sido bênção. O Senhor tem nos abençoado, eu creio que o Senhor tem te abençoado também. E nessa manhã nós não vamos fazer diferente das demais. Nós vamos fazer uma oração e falar com Deus, amém? Feche os seus olhos aonde você estiver. Não sei se você pode dobrar o seu joelho. Não sei se você pode clamar, né? Mas feche os seus olhos aonde você estiver e vamos fazer essa oração antes de nós começarmos. Deus de poder, Deus de glórias, Deus de maravilhas. Pai, nesta manhã nós já estamos aqui imensamente felizes e gratos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelos ensinamentos que tu trouxe ao nosso coração nesses 3 dias, Pai querido, de imersão, o poder da oração. Eu creio, Pai querido, que assim como tu fez na minha vida, tu fez também na vida dos meus irmãos, e nós vamos sair desta imersão, Pai querido, cheios da tua graça e orando mais e mais cada vez, todos os dias. Amém? Glória a Deus. E como eu falei para vocês que no último dia dessa imersão eu ia falar a respeito de uma mulher que orou e que Deus atendeu as suas orações. Se nós formos analisarmos a Bíblia, nós vamos ver várias mulheres que oraram e que Deus atendeu as suas orações. Mas hoje nós vamos falar de uma mulher específica. Nessa manhã nós vamos falar de Ana. Nós vamos falar sobre esta mulher incrível, sensacional, que orou e que o Senhor ouviu a oração dela. Você que é mulher, nesta manhã nós vamos aprender com Ana, ok? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 10, do 1 ao 11. É preciso fazer essa leitura, é necessário. Embora seja um pouquinho puxadinha, mas a gente vai fazer essa leitura, porque eu não sei se você está em casa, não sei se você está no trabalho, não sei se você está na rua, para que você entenda e compreenda o propósito da nossa imersão hoje. Houve um homem de Ramatazim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu Eufraste. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, Rufne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a seus filhos e todas as suas filhas, porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana era uma mulher estéril, ela não poderia ter filhos. E a sua competidora excessivamente a irritava. Quem era a competidora de Ana, gente? Era Penina, uma mulher que o significado do seu nome significa simplesmente fertilidade. Então era uma irritação constante na vida de Ana, porque naquele tempo os homens, quando eles casavam uma vez, que a sua primeira esposa não tinha filhos, eles poderiam casar a segunda vez. Mas isso era naquele tempo, certo? Para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subiu à casa do Senhor, assim outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto de um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E um voto fez ao Senhor, dizendo dos exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres. Isso aqui é uma oração, gente. Mas a sua serva deres um filho varão ao Senhor, darei
por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Glória a Deus, porque esse aqui foi uma oração de Ana. Não tem momento que nós estamos aflitos, perturbados, atribulados, cansados, a gente faz essas orações aqui sim. Ela olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, se tu lembrares de mim, na minha aflição, na minha tribulação, e me deres um filho, eu devolverei esse filho a ti, e sobre a cabeça dele não passarás navalha, né? Mas vamos entender por que Deus respondeu a oração desta mulher. Que oração forte, que oração poderosa foi essa? Será que porque Ana estava tão irritada? E de que forma foi que ela falou com Deus? Que Deus ouviu, né, a sua oração. Ela não estava em casa, ela não estava no seu secreto, ela não estava de joelho, mas ela estava em um lugar muito importante, ela estava no templo, que hoje é o quê? A igreja. O que é que eu entendo com isso? Eu entendo que as nossas orações, quando nós fazemos elas na igreja, também é um lugar diferenciado, é um lugar separado. A igreja é um lugar reservado. A igreja é um lugar onde a gente pode vir, né? Pode estar, ou melhor, você pode ir para estar falando com Deus. Porque o propósito de termos as igrejas é para nós falarmos com Deus. Mas vamos falar dessa mulher e da oração que esta mulher fez. Porque a oração de Ana, ela vai nos abrir a mente, né? Nosso jeito de orar fornece uma boa ideia de que somos. Algumas pessoas tentam usar Deus para razões egoístas, né? Enquanto outras buscam de modo abnegado ser usados por Deus para os propósitos dele. Tem pessoas que vai orar e ele acha que ele é mais importante do que Deus. Mas tem pessoas que vai orar e os seus pedidos são para satisfazer a Deus. O pedido de Ana era um pedido diferenciado. Era um pedido diferenciado. Era algo diferente. Porque ela estava dizendo assim: eu quero um filho. Mas se o Senhor me der, ele não vai ser meu, ele vai ser teu. Você está entendendo a diferença da oração dessa mulher? É como você dizer assim: Senhor, eu preciso de um carro. Mas o carro não vai ser meu, o carro vai ser teu. Quem precisar, quem necessitar, eu posso, eu vou lá, vai dar certo. Ela estava dizendo assim: Senhor, eu preciso de uma casa, mas não é para mim. É para que o Senhor possa morar nessa casa, para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor venha fazer morada no meio da minha família. Era isso que ela estava dizendo. Eu quero um filho, eu preciso de um filho, mas ele não vai ser meu, ele vai ser teu, Senhor. Essa é uma das diferenças da oração de Ana. Ela estava dizendo que ela queria, que ela precisava, mas que não era para ela. Que aquilo que Deus ia dar para ela ia servir ao Senhor. Tá aqui um grande segredo das nossas orações. Às vezes nós pedimos algo só para nós, que vai satisfazer só o nosso ego, só a nossa vontade, só o nosso desejo, e Deus, ele não responde. Mas quando você pede algo que vai ser bom para você e vai ser bom para Deus, ele responde imediatamente, como ele respondeu a oração de Ana. Essas duas maneiras de orar e de viver são enfocadas em 1 Samuel. De um lado encontramos personagens como Ana, Samuel, Davi, que buscavam prioritariamente a Deus e a glória divina, desejavam ouvi-lo e viver para ele, proclamando o rei da sua vida, né? A palavra de Deus vai dizer aqui que neste livro de Samuel, não só Ana, mas Davi e também Samuel, eles procuravam proclamar a vida de Deus em suas vidas. Você está entendendo para que serve a oração? Hoje nós vamos fechar aqui esta imersão. Para que serve a oração? Para que eu preciso aprender a orar? Para que eu tenho que ter um secreto? Para que eu tenho que ter hora reservada com Deus? Para que a oração venha mostrar para Deus quem verdadeiramente eu sou. Porque o mundo me conhece, as pessoas me olham, elas me veem e elas tiram as conclusões dela. Mas eu preciso ser diferente com Deus. Eu preciso ser diferente na minha oração. É no meu secreto. Então, Ana, ela começa a questionar Deus em oração. Se o Senhor atentares para a aflição da tua serva, para a tribulação da tua serva e me deres um filho, ele não será meu, mas ele será teu. Sabe o que a Ana estava dizendo? Eu preciso de um filho,
mas eu quero que o meu filho seja teu servo. E no meio de tudo isso, Ana era afligida e atribulada por Penina. Só que a palavra de Deus vai dizer que Ana, ela foi questionar, foi com Deus. Ela foi orar, foi a Deus. Ela foi falar, foi para Deus. Tá aqui outro segredo na nossa vida que nós devemos entender e compreender. Não adianta nós ficarmos reclamando das nossas situações para qualquer pessoa. Nós temos que orar e falar para Deus. Ana vai nos explicar isso aqui de uma forma grandiosa. A palavra de Deus diz que ela estava atribulada. Ela estava chorando abundantemente e fez um voto. Vai dizer assim, ó, se o Senhor atentares para a minha aflição, ela estava aflita. Então, não é porque você está aflito que você vai sair correndo de um lado para o outro. Quando você estiver aflito, você vai continuar em oração. Porque quando você estiver mais aflito, atribulado, Deus vai entrar com resposta e vai responder a sua oração. Foi isso que ele fez aqui na oração de Ana. Ana já tinha orado, Ana já tinha chorado, Ana já tinha clamado. A palavra de Deus diz que Ana estava no templo sempre, né? Ela sempre estava ali no templo. E por que Deus decide atender a oração dela? Porque ela faz uma oração sincera, ela olha para Deus, Deus, eu tô atribulada, eu tô aflita, né? E muitas das vezes nós não temos essa sinceridade quando nós adentramos na presença de Deus. E Deus, ele nos testa. Mesmo nós orando, ele vai sempre nos testar para saber se nós somos merecedores daquilo que nós estamos pedindo. Algo também tremendo na vida de Ana. Ela era, né, perturbada por Penina, Penina a perturbava constantemente, mas ela não deixava de orar por causa disso. Ela não deixava de orar por causa das aflições, por causa das tribulações, ela continuava orando. Ana orava sem cessar, para que Deus lhe desse um filho que ela queria, que ela necessitava, porque era algo que ela não tinha. Muitas das vezes nós dobramos os nossos joelhos e pedimos algo para o Senhor que nós não temos, mas nós não confiamos que o Senhor vai ouvir aquela oração. Nós temos a incredulidade, nós achamos, não, eu vou pedir aqui, mas o Senhor não vai responder. E hoje você vai entender e vai compreender que mesmo na sua aflição, você vai orar, você vai pedir ao Senhor e Ele vai responder a sua oração em aflição. Porque às vezes a gente pensa, não, Deus não me responde não, porque eu tô aflita, eu orei aflito, falei eu estava aflito. Mas Ana vai nos mostrar que Deus ouve a nossa oração em aflição? Sim, mas quando é uma oração constante, quando é aquela oração sem cessar. Ana não tinha e ela orava, ela pedia, enquanto ela não recebeu, ela não parou de pedir. Ana buscava ao Senhor de todo o seu coração. Isso aqui também é muito importante, meu amado. Além de você orar, a sua oração tem que ser sincera. Tem que ser de todo o seu coração, como nós já falamos lá no primeiro dia, na primeira live, que a oração é uma conversa entre você e Deus. É você rasgando o seu coração. É você liberando palavras que você não tem coragem de liberar para outras pessoas. É você liberando essas palavras para Deus e deixando elas subir para que o seu coração venha se esvaziar. Deus venha ouvir a sua oração e possa responder. Ok? Lá em Tiago 5,13 vai estar escrito assim: se está alguém entre vós aflito, ore. Era a situação de Ana, ela estava aflita, então ela tinha que orar. Por que quando você está aflito você não ora? Pare. A partir de hoje você vai entender, vai compreender que mesmo você estando aflito, você vai orar e Deus vai responder a sua oração. Ela sabia exatamente o que ela queria. A sua oração era sincera, direta e objetiva. Sem mimimi, sem frescura, sem dar a volta na serra. Não. Ela foi ao ponto, ela foi objetiva. Ela disse, eu estou aflita e eu necessito de um filho. E se o Senhor me der, ele não será meu, mas será teu. Pronto. Essa foi a oração daquela mulher. Sincera, direta e objetiva. Lá em Jeremias 29,13 vai dizer assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você ainda lembra do versículo-chave que nós começamos lá no começo, Mateus 21:22? Tudo que pedirdes em oração, recebereis, crendo recebereis. Você lembra ainda desse versículo? Eu quero que você continue lembrando dele, que você anote lá naquele caderninho que você separou, para que você nunca venha se esquecer. Tudo que pedires, crendo, recebereis. Anota esse versículo no teu coração,
Anota aí na parede, anota no caderninho, anota no celular, coloca no teu status e tenha fé que você vai orar e o Senhor vai atender a sua oração. E agora vem esse versículo de Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar ao Senhor. E como que nós buscamos Ele? Em oração. E repetitivamente nós vamos estar falando como que eu busco Ele em oração. Como que eu faço uma oração perfeita? Como que eu faço uma oração agradável? Tendo momentos de intimidade com Deus, tendo hora para falar com Deus, tendo um local reservado para estar falando com Deus, separando-se um tempo, tirando, mostrando para Deus que Ele é prioridade na tua vida, não dando o resto para Ele, mas dando aquilo que você tem de melhor, dando o melhor do seu tempo, se dedicando, fazendo com amor, fazendo com carinho, orando com a certeza, com a fé de que Ele pode responder às suas orações. Lá em Isaías 55:6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Como que nós vamos buscar o Senhor, gente? Buscar em oração, é oração. A chave da vitória, a chave do sucesso é a oração. Uma oração bem feita, uma oração bem organizada, uma oração com os pensamentos elevados ao Senhor, uma oração com o coração esperançoso em Deus. Quando você entra ali naquele momento, no seu secreto, sabendo que Deus vai responder a sua oração, mas quando você tira ali aquele tempo precioso para o Senhor, quando você dobra o joelho com saudade, com vontade, com desejo de falar com Deus, rasgando o coração e ligando o pensamento, certo? Por que Deus ouviu a oração de Ana? Primeira coisa, isso aqui é muito importante para nós entendermos. Primeira coisa, ela vigiou. Ela foi atribulada, ela foi atormentada, ela foi afligida por Penina, porque a vontade de Penina era que ela saísse de si, que ela perdesse o controle. Só que Ana continua ali, ó, perseverando em oração. Quem persevera em oração sabe vigiar. Quem vigia alcança as vitórias, mas a gente só consegue vigiar se a gente orar. A palavra de Deus é vigiai e orai. Então você vigia e você ora. Você vigia e você ora, certo? Outra coisa que Ana fez, ela teve atitude. A oração, como eu já falei para vocês, oração. Orar é uma coisa e ação é outra. Ela teve ação, ela teve atitude. Deus sabia que ela não tinha filho? Sabia. Deus sabia que ela queria um filho? Sabia. Mas ela teve que lhe falar em oração. Ela teve que pegar toda aquela amargura do seu coração e lançar fora, falar para Deus. É isso que Ele quer que você faça em oração. A oração é quando você fala com Deus, quando você lança fora toda a sua amargura, toda a sua alegria, toda a sua decepção, toda a sua tristeza, toda a mágoa, mas também todo o contentamento. Quando você passa isso para Deus, Ele começa a entender e compreender que você confia nele, que você acredita nele e que você tem certeza que as suas orações serão ouvidas. Quando você faz isso, o Senhor, Ele entende e compreende que você precisa de um milagre e que aquele milagre é imediato. Outra coisa também importantíssima que Ana fez, e que isso foi fundamental, isso foi primordial para que ela alcançasse a sua vitória. Ela não parou, ela continuou prosseguindo. Ela falou com o Senhor das suas necessidades, ela falou com o Senhor das suas aflições, mas ela não parou, ela continuou prosseguindo. E muitas das vezes nós falamos com o Senhor das nossas necessidades, das nossas fragilidades, mas aí nós paramos, queremos estacionar. E na oração você não pode estacionar. Hoje você ora 10 minutos, amanhã você vai orar 20, no outro dia você ora meia hora, no outro dia você ora 1 hora, daqui 1 mês, daqui 2 meses você está orando 3 horas, 4 horas, daqui a pouco você não quer sair mais da presença do Senhor. Porque eu conheço muitas pessoas que oram, mas ora 5 minutos, ora 10 minutos, não tem perseverança, não arregaça as manguinhas, né, para estar sempre em oração,
constante ali buscando a presença do Senhor. Amém? Eu quero deixar para você também alguns outros versículos da Bíblia, aonde pessoas ressuscitaram através da oração, porque a sua oração ela pode ressuscitar uma pessoa também. Lá em 1 Reis 17, 1 Reis capítulo 17, verso 17 e 24, vai nos contar a história da viúva de Serepta, porque o filho dela foi ressuscitado pelo profeta Elias. Aquela criança já estava morta, mas o profeta Elias chegou ali, deitou seu corpo em cima dele e aquela criança ressuscitou. Ressuscitou por quê? Porque ele orou, porque ele teve fé, porque ele foi perseverante com o Senhor. Dorcas também, lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 36 ao 42, vai dizer que Paulo orou com aquela mulher e aquela mulher também ela reviveu. Através de quê? Através da oração. Lá no livro de Atos também, capítulo 20, verso 9 e 10, vai contar a história também de um jovem chamado Eutico, que também reviveu através da oração. Se Paulo orou, se Elias orou, e esses mortos ressuscitaram, a nossa oração também pode ressuscitar, irmãos. É preciso que nós venhamos fazer de acordo com a vontade de Deus, né? Aquilo que Ele tem nos ordenado para que as nossas orações venham surgir efeito, para que nós venhamos dizer assim, não, verdadeiramente, quando eu oro, Deus escuta, Deus me ouve, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Mas depende mais de mim e de você do que de Deus. Eu quero deixar para você nesta manhã, neste fim de manhã, já estamos aqui encerrando. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença, pela sua participação. Eu quero dizer para você que não foi fácil para mim, eu sei que também não foi fácil para você. Nós estarmos aqui esses 3 dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo propósito, mas o Senhor, Ele já nos abençoou por causa desse propósito, por causa desse compromisso, por causa das nossas orações que foram feitas aqui. O Senhor, Ele já nos abençoou, Ele já ouviu as nossas orações e eu sei que a partir de agora você vai mudar a sua oração, ela vai ser totalmente modificada porque você aprendeu. Nem que seja pouquinho, mas eu sei que você aprendeu sim, com certeza. Amém? Glória a Deus. E eu quero deixar uma frase para você nessa tarde. Que você venha pedir para o Senhor, né? Querido Deus, me ajude a orar com fé e confiar que o Senhor fará o que for melhor para mim. Eu quero fechar com essa frase, dizer para você que não importa o quanto você ore, mas confie em Deus. Confie que Ele vai fazer sempre aquilo que for melhor para você. Ele vai fazer sempre o que for melhor para você, porque Ele é Deus. E quero encerrar também com o nosso versículo-chave, né? Que nós trabalhamos esses 3 dias, esse versículo. Foi muito bom, foi muito maravilhoso. E o Senhor fez grandes coisas através dessas lives. O Senhor fez grandes coisas através do seu propósito, do nosso propósito. O Senhor vai continuar fazendo através das nossas orações, amém? Mateus 21, 22. E tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Como eu já falei para você, guarda esse versículo no seu coração, porque ele vai fazer a diferença na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Que nesta manhã você venha entender e compreender que o Senhor marcou esses 3 dias na tua vida para que você seja modificado, diferenciado a partir da oração. Beijo, paz do Senhor, fique com Deus e tem atividades ainda hoje, tá bom? Vou postar